Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Quem achou diz amém. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É por ela, Senhor, que nós somos abençoados, é através dela que nós temos esta vida abundante. Então permite cada um, Senhor, entender a tua palavra, para vivê-la de uma forma simples e prática, mas ungida e abençoada pelo teu Espírito. Em nome de Cristo, amém. Eu marquei hoje sobre conselhos de Paulo, pelo menos 5, dentro desse texto, para nós sermos pessoas bem-sucedidas. Hoje nós estamos vivendo um tempo, queridos, que eu tenho visto, analisado, olhado, via rede social, seja Instagram, seja Facebook, como cresceu o desejo das pessoas quererem conhecimento para expandirem os seus negócios, para crescerem na vida. Então nós chegamos na era e no advento das palestras de coaching. As empresas hoje investem milhões em palestras motivacionais. Bom, esse movimento também entrou dentro da igreja. Vi vários pastores também fazendo coach, trabalhando coach. Pastor, e isso é legal? O que eu vou te dizer, meu irmão? Eu vejo que a palavra de Deus é um instrumento riquíssimo para nos abençoar, para trabalhar no nosso coração, para nos encher. E creio que toda a motivação que nós precisamos para conquistar, para sermos bem-sucedidos, está dentro desse livro. Amém? Se estudarmos ele profundamente, nós vamos descobrir o que, por exemplo, Salomão descobriu. A Bíblia é um livro que fala muito sobre riqueza, fala muito sobre dinheiro, ainda que muitos digam que não, mas fala. O Senhor Jesus falou muito sobre riquezas, e nunca condenou a riqueza, sempre condenou o coração do homem que corre atrás da riqueza. É diferente. É quando não sabemos lidar com circunstâncias e situações que temos na vida. Então esse homem, Paulo, ele vai trabalhar alguns assuntos aqui muito legais. E ele começa, interessantemente, o capítulo 3. Ele vai falar do versículo 1 ao 11, usando ele mesmo como exemplo. E ele vai dizer, escrevo, se você observar, ele vai dizer assim, ó: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3. A mim, ele usa ele como exemplo. Depois, mais um pouquinho à frente, do 12 em diante, ele vai falar sobre força, aplicação, empenho. E eu anotei aqui algumas coisas que eu achei muito importante, quando nós queremos que as coisas mudem na nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa muito empenhada para ter mudanças. Mas para você ter mudanças, você precisa abrir mão de algumas coisas
que às vezes se tornaram corriqueiras, e que você, por costume, passa a viver aquilo. Ao mesmo tempo que você quer uma mudança, às vezes é difícil de conseguir ela. Por exemplo, quantos aqui já tiveram o desejo de fazer um regime e emagrecer? Não, seja sincero. Seja sincero. Não, eu vou fazer um regime e vou emagrecer. E aí você começa, mas percebe que a dificuldade começa a aparecer. A dificuldade de você quebrar alguns ciclos que você estava acostumado. E aí você olha e diz: quer saber de uma coisa? Vou ficar gordinho mesmo. Porque não conseguiu vencer aquele ciclo. Se isso vale para alimentação, isso vale para várias etapas da nossa vida. Amém? Não é só para alimentação. São vários ciclos que a gente vai encontrar. Então o que Paulo vai dizer aqui? Vamos lá? Primeira coisa, ele começa dizendo aqui, no versículo de número 12 e no versículo de número 13: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. No 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Vamos entender isso aqui um pouquinho? O que Paulo estava expressando na sua maneira de pensar? Qual a primeira coisa que ele estava dizendo? Que ele não estava satisfeito com a vida cristã que ele estava levando. Ele não estava dizendo que ele não estava satisfeito com Jesus. Preste atenção. Ele tinha Cristo na vida, mas a sua maneira e o seu método de viver, ele disse: eu não me conformo. Uma das características que eu tenho acompanhado ao longo desses anos, 3 décadas, 30 anos se passaram na minha vida com a Bia em igreja. 30 anos. O que eu vi na vida de algumas pessoas, que elas acharam que já tinham o suficiente. Há um grande problema na vida quando as pessoas ficam satisfeitas com o seu modo de viver. Primeiro princípio que Paulo ensina aqui é insatisfação. É forte isso? É. Mas eu me lembro outrora, no passado, um rapaz que me disse para mim assim: não, eu não vou mais ouvir aquele cara pregar, porque eu já ouvi umas 10 vezes ele pregar. Eu já sei até que ele vai pregar, eu já sei quando ele vai dizer abre a Bíblia e tal, eu já decorei essas coisas. Então eu já aprendi o suficiente. Eu disse: olha, eu vou, porque eu não aprendi o suficiente. E alguma coisa Deus vai falar através desse homem, que vai ser bênção na minha vida. Se passaram 3 décadas, aqui estou eu, está aqui a Bia, estamos casados, está aqui os meus filhos, mas esse rapaz está separado, largou a família e foi embora para o mundo. Aonde está a conexão do erro? É quando nós achamos que nós já conquistamos tudo. É quando nós achamos que já aprendemos tudo. E Paulo tem um currículo invejável, daqueles que você olha e diz: puxa, mas olha, esse cara é fora de série. E ele está dizendo: olha só, irmãos, eu não estou satisfeito. Eu sei que eu já atingi coisas lindas na minha vida, mas eu sei que Jesus tem mais para mim. Quantos acreditam que Jesus tem mais para a sua vida aí? Eu creio. E olha que Deus já me levou a presenciar coisas lindas na minha vida. Eu agradeço a Deus cada dia, mas eu não vivo do passado. Eu já vi Deus fazer coisas lindas, maravilhosas,
Mas eu creio que esse Deus que me fez ver coisas lindas e maravilhosas, continua presente na minha vida, para que eu continue enxergando, vendo hoje no presente, e acreditando que no futuro, Deus é o mesmo. Então, Paulo aqui está dizendo, queridos, exatamente isso. Ele estava satisfeito com Jesus, mas ele não estava satisfeito com a vida cristã. Muitos pensam, agora eu estou legal, estou bem, já atingi um nível de conhecimento bíblico, sabe? Então isso é o suficiente para mim. Não te dê por satisfeito. Entenda que a Bíblia é um livro que não se esgota. Quanto mais você buscar, mais Deus tem para te dar. Você pode pegar o mesmo texto durante 30 dias e lê-lo todo dia, o mesmo versículo, e eu te garanto uma coisa, que o Espírito de Deus vai avivar esse versículo os 30 dias no mês, de uma forma diferente no teu coração. Mas quando nós chegamos e dizemos, não, já estou, há um perigo nisso, e eu chamo isso os costumes da vida. Boa parte dos casamentos fracassam justamente porque entram num ritmo de costumes e hábitos e ficam envelhecidos. Entram numa zona de conforto e de acomodação. Quanto nós precisamos é entender que por mais bênção que nós tivemos o início, eu não posso deixar que aquilo mude. Eu preciso renovar, eu preciso trazer o meu coração ainda mais para junto da pessoa que eu amo, cuidando, regando. Sabe, isso é sério. Então você olha e começa a ver o quanto Paulo tinha esse cuidado de mostrar. O segundo ponto que ele vai colocar aqui está no verso 14, na parte B do versículo. Ele vai dizer aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que Paulo vai mostrar aqui? Que ele tinha uma direção na sua vida. Ele sabia exatamente o que ele queria. Qual era o seu alvo e qual era o seu objetivo. Essas coisas têm que estar bem definidas na nossa vida, queridos. Então quando Paulo diz aqui, uma coisa eu faço, a devoção dele era tão grande, ele não esperava que outros fizessem aquilo que ele sabia que era responsabilidade dele. Olha o que eu já vi nesse tempo de pessoas dizendo assim umas para as outras: ora por mim aí. Não que nós não podemos orar uns pelos outros, podemos e devemos, mas a maior responsabilidade da oração é minha. Paulo diz, uma coisa eu faço, eu não espero que as pessoas façam por mim, eu faço, ele diz. E eu comecei a observar isso. Se você quer borboletas no teu jardim, você tem que fazer uma coisa: cuidar das flores. Você não precisa sair catar borboletas. Simples, se você cuidar do jardim e ele por si próprio florescer, as borboletas virão ao natural. Mas o cuidado do jardim dependerá de você. Sabe, a profissão que você escolheu, aquela pelo qual você disse, não, eu quero ser isso aqui, depende de você.
casamento que você escolheu depende de você. Como você quer viver? Paulo diz, a primeira coisa, não viva satisfeito, seja insatisfeito todo dia. Eu sei que Deus tem mais, Deus pode me dar mais. Senhor, eu creio que o Senhor tem mais para a minha vida. Segundo, eu acredito que Deus me deu uma direção, nessa direção eu quero andar, e eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou empenhar o meu esforço nisso, para que isso aconteça. Tudo aquilo que você busca a direção de Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar. Quantas pessoas a gente vê hoje perdidas, queridos? E não estou falando de pessoas perdidas lá fora, estou falando de perdidos dentro da igreja, sem direção. O que Paulo está dizendo? Que nós precisamos ser pessoas devotas, acreditar e ter uma direção, sermos aplicados, porque tudo aquilo que você investe, você vai ver retorno, mas aquilo que você deixa de lado, torna-se secundário, e tudo aquilo que se torna secundário, tal como você tratar, aquilo também vai te dar o resultado. E eu disse, terça-feira nós estávamos em Morungava, eu preguei essa palavra. Quando nós fomos morar num sítio alguns anos atrás, tínhamos um espaço lá para plantar. E quando eu cheguei lá, eu olhei aquele espaço, e eu já logo imaginei na minha mente alguns pés de aipins bem alto. Imaginei que dava para plantar algumas coisas. E da minha imaginação eu tirei e fui e coloquei na prática. Então contratei um rapaz para vir lá com o trator, ele fez os canteiros. Eu e a Bia fomos lá, plantamos as ramas de aipim. Tínhamos um aipim diferente, uma qualidade diferente, plantamos aquilo. Começou a nascer o capim. Nós pegávamos a enxada 6 horas da manhã, íamos para lá. Quando o sol estava começando a nascer, nós já estávamos voltando para casa. Já estava tudo capinado, tudo organizado. Aquele aipim cresceu, família comeu, irmãos comeram. Foram várias pessoas que passavam lá e disse, pastor, posso arrancar um pé de aipim? Arranque. Passou o 2º ano, 3º ano. Eu disse, vamos plantar aipim? Vamos. Fizemos o mesmo procedimento. Contratamos alguém, lavrou, fez os canteiros. Comprei as ramas, plantamos. Mas aí eu passei vários dias sem ir lá. O dia que nós fomos, o capim tinha tomado conta. Estavam uns pezinhos de aipim assim, tinha recém-nascido, mas o capim já tinha ultrapassado. Aí eu peguei a enxada, olhei para aquela terra, olhei para aqueles capins, dei uma enxadada, dei 2 enxadadas, e na terceira eu olhei para a Bia e disse, eu vou fazer que nem meu sobrinho. Cansei e larguei. E abandonei a lavoura. O resumo, o capim cresceu, tomou conta. Não deu resultado. Aonde está a falha? Porque aquele momento eu deixei aquilo como algo secundário. Eu achei que não era necessário dar atenção. Tudo na vida, quando nós deixamos de dar atenção, nós vamos colher o resultado. Anote isso no teu coração. Paulo é um homem aplicado, insatisfeito com a maneira de viver, queria mais de Deus. Ele era devoto, ele era aplicado com seu coração, sabe, é um homem que tinha direção de Deus, não ficava apegado a coisas que não levam a lugar nenhum. Mas quando você é aplicado, você cuida. E o Senhor Jesus dá a dica. Em Mateus capítulo 6, verso 33, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro.
Não é em segundo, é em primeiro que o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando nós deixamos o reino de Deus de lado, e quando dá eu faço, quando dá eu leio a Bíblia, quando dá eu oro, quando dá eu vou na igreja, quando dá eu oferto, quando dá, a vida vai me dar esse quando dá. Você pode ter certeza disso. Mas quando você aplica o teu coração, te dedica sobre a palavra de Deus, coloca o teu coração naquilo e diz: Senhor, Tu és o ar que eu respiro, Tu és o sol que brilha sobre a minha vida, Tu és o dono do meu negócio, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor do meu coração, e você te aplica essas verdades, Deus vai te trazer retorno sobre isso. O tempo vai começar a te trazer isso. Quantos pais hoje eu conheço que aplicaram em trazer sua família para a igreja, seus filhos para a igreja, tinham prazer de trazer os seus filhos e dizer para as professoras: ó, vocês podem ensinar eles aí, se fizerem arte, puxa a orelha. Filhos cresceram, tornaram-se obreiros, pastores, influências. Mas também conheci outros que os pais vinham para a igreja: não toca no meu filho porque é um bebelô, não faz isso com o meu filho. E aí o filho cresce, não honra a Deus, acha que pode fazer como quer, da maneira que quer, e hoje dão dor de cabeça, tiram o sono dos pais. Então você entende que aquilo que você aplica no teu coração, aquilo que você busca em Deus, vai te dar um retorno. É a lei do retorno, queridos. Então Paulo vai me ensinar aqui sobre uma pessoa devota. Ele vai me ensinar aqui uma pessoa que tem direção. Olha o que ele diz no verso 13. Parte B do versículo: esquecendo-me das coisas que para trás já haviam dito, que águas passadas não movem moinhos. Mas por que tem tantas pessoas apegadas ao passado? Quantas pessoas que vivem num lamento: ah, porque eu não sou uma pessoa de sorte, ah, porque ninguém me ama, ah, porque olha o que aconteceu comigo, ah, porque... E ficam aquela lamentação em cima de lamentação. Sabe o que Paulo diz? Eu não fico olhando para trás. Passou, bênção, vida que segue. Eu não consegui ver nenhum motorista dirigir bem olhando para trás. Você consegue? Por mais habilidoso que seja Cris, a tia Cris da van, vai começar de novo. Por mais que seja bom motorista, se você ficar olhando para trás uma hora, você vai achar o poste. Então a Bíblia ensina que nós temos que olhar para frente. Em Hebreus capítulo 12 vai dizer: e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então esse termo que Paulo usa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo sabe que se ele ficasse apegado ao passado, ele não chegaria no propósito de Deus. Só para você entender, termos de consideração: Paulo foi apedrejado, Paulo passou fome, não tinha onde dormir, foi traído. Estou te dando algumas coisas que esse homem sofreu. Se ele tivesse ficado olhando para o passado dele,
ele iria inviabilizar o presente e futuro que Deus tinha para ele. Então, pastor, mas eu tive uma infância complicada, eu sofri algumas coisas dentro da minha família complicada. Você vai continuar com esse complicado por anos, se você não olhar para Deus e dizer: Senhor, até aqui, daqui para trás é um divisor de águas, estou deixando o meu passado para trás para seguir presente e futuro. Deus ensina exatamente isso. Vida que segue, vamos adiante. Paulo diz: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou adiante. Eu não vou ficar parado, eu não vou cruzar os braços, eu não vou ficar me fazendo de vítima. Eu sei que Deus tem mais, então vamos embora. Ah, pastor, mas tinha pessoas na minha vida e elas saíram, nem me deram satisfação. Irmão, se não ficaram junto com você, você tem que levantar os braços da glória a Deus. Sabe? Porque às vezes a gente está querendo algumas coisas que não vão funcionar, não vão andar. Um dia eu disse para uma senhora aqui, e ela disse: pastor, olha só, é meu casamento, pastor, eu quero, esse homem não quer, mas eu sei que Deus quer. E eu disse: o que Deus quer? Pare e pensa um pouquinho, lógica, usa o raciocínio. Você quer atravessar um oceano por uma pessoa que não está a fim de molhar os pés por você? Como é que você vai querer levar um negócio desse para frente e achar que vai dar certo? Então pare e pensa um pouquinho, está na hora de você abrir os teus olhos. Não fique apegado. Olhe para Deus, olhe para o propósito da palavra e bora para frente. Abra o coração, diga: Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Aconteceu, perdoa e toca a vida. Segue, não deixe aquilo fomentando o teu coração, porque isso não vai te trazer algo bom. Posso ouvir um amém? Paulo está ensinando aqui exatamente isso. No verso 14 então, o que ele vai dizer? Prossigo. Para prosseguir, você tem que ser determinado. Quinta-feira passada eu preguei sobre atitude, lembram? Quem estava no culto? Atitude. Atitude e determinação andam de mão dadas. Se não tiver atitude, não for determinado, não vai. Eu volto lá para o regime. Se você não tiver uma atitude e não for determinado, não vai para frente. Não vai. É mais fácil desistir do que você vencer aquele ciclo de dor. Ah, mas não tem dúvida. A determinação é algo importante na vida. Quando Paulo diz eu prossigo, ele está dizendo eu sou determinado com as coisas. Você tem sido determinado com as coisas? Esse é o ponto. Porque se nós não somos determinados, como é que Deus vai confiar coisas em nossa vida? Se nós facilmente já mudamos, sabe, facilmente mudamos. Nós precisamos mudar esses hábitos dentro de nós. E Paulo aqui vai dizer prossigo, significa que ele colocava todo o esforço, todo o empenho que ele tinha sobre esse processo. Quando eu me casei, família por parte do meu pai, maioria dos tios, tudo adúlteros, muitos separados. Então a primeira coisa que eu ouvi como conselho: casamento vai até os 7 anos, depois breca. Aí eu parei e disse: não. Por que vai até os 7 anos para algum? Oh, mas cuida, tem a crise dos 7, depois dos 14, depois dos 21. Então eu disse: Deus, eu quero ser diferente.
eu quero apresentar algo diferente na minha casa. Então se passaram 7, 14, 21, 28, já estamos a 30 e 1 para 32. O que é a diferença? É quando você coloca no teu coração, a tua mente, que você vai te esforçar por aquilo. Só que há 31 anos atrás, esse belo aqui, o rosto, não tinha barba branca, não tinha as ruguinhas, cabelo era pretinho, é diferente. No mínimo, uns 30 quilos a menos. Aí o tempo vai passando. Aí alguns ficam olhando as Netflix, os seriados, e começam a deslumbrar. Ah, mas olha aquele corpo, mas olha aquele corpo. E você deixa de cuidar do teu corpo que está em casa. O teu corpo que se dedicou para criar os filhos, que com frio, sem frio, estava no tanque lavando as fraldas, que era a primeira a levantar, a última a deitar. Então algumas coisas é fácil você fixar elas de uma forma só metafórica. Você enxerga e acha que é aquilo, mas aquilo não é vida real. Vida real é você com Deus e a tua família. É em tempo bom e em tempestade. Aqueles que estão junto contigo, te dando todo o apoio, te fortalecendo na fé. Você entende isso? Então tem coisas que você olha e você fica pensando como Deus age nisso. Qual é o empenho que você aplica nisso? Eu nunca me esqueci. Em 1993, o Josiel estava nascendo. E nós nos mudamos daqui de Gravataí para São Leopoldo. Não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha familiar. Era eu, ela, o alemão, e ela estava grávida. E pensa num tempo difícil, daqueles que tu trabalhava de dia para comer de noite. Um dia eu saí, eu era vendedor autônomo, não tinha carro. Eu saí da nossa casa, eu não tinha o dinheiro para pagar um ônibus, e eu tinha que atender um cliente em Sapucaia do Sul. Eu estou falando de São Leopoldo. Quem conhece sabe que, embora seja que nem Gravataí e Cachoeirinha meio que próximo, mas é chão para você caminhar. E então eu saí caminhando e fui indo. O meu sapato tinha um furo embaixo, bolhas de sangue embaixo do pé. E aquele dia eu fui atendendo um, atendendo o outro, e eram 2 da tarde. Eu não tinha comido nada, não tinha andado de ônibus porque não tinha dinheiro, e não tinha tirado um pedido. E eu cheguei num local onde o cara olhou para mim. Eu estava num vermelhão, um sol quente, escaldante. Ele tinha uma mesinha, um barzinho. Ele disse: senta aqui. Me ofereceu um pastel, me deu um refrigerante. Ele olhou meu semblante, ele viu como é que eu estava. E dentro de mim eu pensando assim: vou largar tudo, vou chutar essa vida, não aguento mais. Aí depois que eu tomei aquele refrigerante, comi aquele pastel, ele disse: pega teu pedido aí. Só que eu não tinha aberto o talão de pedido a manhã toda até as 2 da tarde, porque ninguém queria comprar nada. Quando eu abri o pedido, ele era carbonado, então tinha uma folha que tu colocava embaixo para te não poder passar para as outras de baixo. Quando eu abri aquele pedido assim, que eu desdobrei o pedido, estava uma frase dela: amor, te amo, não desiste, nós vamos vencer. Aí eu li aquilo me abalou.
mas não negativamente, aquilo me abalou positivamente. Aquilo encheu o meu coração de força, de ânimo. Voltei caminhando como se estivesse caminhando nas nuvens. Pastor, vendeu alguma coisa aquele dia? Não vendi nada. Mas aquelas palavras encheu o meu coração. Sabe? No outro dia, eu tinha que ir novamente a um cliente, eu não tinha condição de ir, eu disse, eu não vou. Esse cliente fez um pedido na época, que foi a maior venda que eu fiz na história. E eu vi a bondade de Deus ali. Passaram-se anos. Há 3 anos atrás ela precisava fazer hemodiálise. Segunda-feira eu largava ela 5 da tarde no hospital. Quarta-feira 5 da tarde no hospital. Sexta-feira 5 da tarde no hospital. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano. Quando nós chegamos um dia na frente do hospital, ela parou e disse, amor, não aguento mais. Eu acho que eu vou desistir. Aí eu me lembrei daquele momento lá de 93. Aí eu disse para ela, pera um pouquinho. Lá em 93 eu estava querendo desistir, mas tu me ajudou. Então eu disse para ela, não, tu não vai desistir. Nós vamos junto até o fim. Porque quando eu olho Paulo dizendo, eu prossigo, eu não encontro alguém covarde, alguém que está tentando sair dos problemas simplesmente porque Deus me abandonou. Não! Deus é um Deus construtivo, mas precisa haver um posicionamento nosso diante do que cremos. Então eu disse para ela, não é momento de desistir, Deus está conosco. Vamos em frente. E eu peguei na mão dela e fiz uma oração. E ela saiu do carro, embarcou e entrou no hospital. Eu não tinha chegado em casa ainda. Quando ela me liga e diz, amor, me ligaram da Santa Casa. Disseram que tem uma pessoa que entrou em óbito na Bahia e estão vindo 2 rins para o Rio Grande do Sul. Chegam por volta da meia-noite. Mas eu sou a 5ª da lista. Tem 2 que vão transplantar, mas eles chamam 5. Eu sou a 5ª. O que tu acha? Eu disse, eu acho que nós oramos. Eu acho que se Deus está nesse negócio, então nós vamos nos preparar, porque hoje Deus vai fazer algo. Passado 1 hora, ligaram de novo dizendo, dona Beatriz, a senhora agora é a 4ª. Teve mais um que não foi aprovado os seus exames. Eles têm um banco e eles ficam testando. Então até a meia-noite foi ligado novamente e dito, dona Beatriz, a senhora passou para ser o 2º agora. Pode pegar as suas roupas e vir para a Santa Casa para transplantar. Então você encontra a Bíblia ensinando e mostrando no Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Mas você tem que prosseguir. Você não pode ficar parado. Você tem que olhar para Deus, você tem que confiar num Deus que pode fazer, mas Ele vai se mover. Não é pela tua necessidade, não é pelo que você acha que precisa, mas Ele vai se mover pela tua fé. Porque o que determina a ação de Deus em nós é a fé. Deus estabeleceu desta maneira. Então eu encontro um Paulo cheio de esperança, e ele diz,
Eu sou determinado, eu prossigo. E eu vou encontrar um quinto elemento aqui. Paulo era um homem extremamente disciplinado. Se nós não somos disciplinados em algumas coisas, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Entenda, uma forma de viver um coração agradável a Deus. Paulo diz: eu tenho disciplina nas coisas. Nós vivemos num mundo hoje que a disciplina não tem mais parte. A gente encontra isso dentro das famílias hoje. Mas a Bíblia continua ensinando que Deus é um Deus disciplinado. E que Ele ama aqueles que andam em disciplina. Aqueles que guardam no seu coração a disciplina de Deus. Então Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Todos, pois, quantos somos, ou tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Por que disciplina? Porque existe uma regra para você correr essa corrida. Existe uma regra para você viver no reino de Deus. Não é de qualquer forma como as pessoas imaginam. Você vê maluquices hoje sendo pregada, teologia da inclusividade, porque Deus é um Deus que inclui as pessoas. Então você quer pegar e botar tudo aquilo que o mundo tem para dentro da igreja e dizer que Deus aceita todos os modos, Deus aceita todas as pessoas como elas são, mas existe uma disciplina para viver o evangelho de Jesus. Não é de qualquer maneira. Deus nos aceita como nós somos. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa a vida que eu tenha levado, Deus me aceita, mas para mudar a minha vida, para que eu seja agora filho de Deus. Então a vida cristã, sim, ela tem disciplina. E Paulo era um homem muito, se cobrava. E eu me cobro todos os dias. Sabe, porque do contrário, a gente acha, Deus te deu uma família e você acha: não, agora os meus filhos cresceram, eles casaram, agora não é mais problema meu, é problema deles. Não, queridos, nós continuamos sendo uma família. Eu continuo intercedendo por eles, eu continuo orando por eles, eu continuo pedindo a Deus que Deus abra o entendimento, que eles possam ir muito mais longe, que eles possam conquistar muito mais. Então eu tenho esse vínculo e eu mantenho essa disciplina no Senhor, do que o que Ele me deu, eu vou carregar até o fim. Eu tenho certeza que quando você te compromete com as coisas de Deus, Deus se compromete com você. Então Paulo diz: eu prossigo. Eu não vou ficar pegado a lamentos, a dores, a prejuízos, mas eu vou olhar para frente. Eu vou prosseguir. Muitos que começaram com Paulo não terminaram com Paulo. Se você ler as cartas que ele escreve para Timóteo, para Tito, ele vai dizer que na caminhada teve alguns que o abandonaram, mas ele nunca ficou se lamentando. Ele nunca ficou dizendo: ah, Senhor, por que aconteceu tal coisa? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Ele tinha uma fé muito determinada. Ele tinha confiança no Criador. Ele sabia o que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele tinha metas, ele tinha propósitos, e naquilo ele se movia. Amém, igreja? Então Deus nessa noite está dizendo para nós: se você quer avançar, se você quer ser bem sucedido, você tem que seguir alguns passos que a Bíblia está te dando, alguns conselhos que a Bíblia está te dando. Conselhos esses que vão mudar o teu jeito de viver, vão mudar a tua história dentro do cenário da tua família. Tudo por um posicionamento teu com Deus. Amém? Então nessa noite, fecha os teus olhos.
Curve tua cabeça.